Olá, olá, olá. Muito boa noite a todos. Tal como tinha prometido nos últimos lives que fiz, vou fazer hoje um vídeo, está a ser gravado, para não estar a fazer live, relativamente aos provedores de liquidez. Vocês, para quem costuma seguir ou para quem chegar de novo a este canal e ver os meus vídeos e os meus lives, vocês vão dar conta que eu muitas das vezes falo nesse termo, provedores de liquidez, e digo muitas vezes, eles vão fazer isto, eles estão a pensar fazer aquilo, o que é que eles estão a pensar fazer, ok? Eles são os provedores de liquidez. E eu vou tentar explicar, até porque depois, fazendo o upload deste vídeo, posso direcionar as pessoas para ouvirem ver quando me fizerem essa pergunta, ou quando eu referir isso no live e as pessoas me perguntarem por não saberem o que é. Por isso resolvi então gravar este vídeo e espero que seja útil e que vocês o entendam, ok? Aqui há cerca de algumas semanas eu gravei um vídeo em que falava sobre as definições básicas do mercado para se fazer trading, ok? Obviamente, muitas dessas definições tinham que ver com o mercado em geral, mas também falei em algumas coisas que são muito específicas do mercado de cripto, de moedas virtuais. E hoje vou ainda ser um bocadinho mais específico e falar mais sobre margin trading, ok? Portanto, o género de trading que a gente faz quando vamos, por exemplo, a um exchange do género Bybit ou Binance e utilizamos a opção de margin trading. E o que é a opção de margin trading? É quando nós pegamos no nosso capital, ok? E vamos supor que abrimos uma posição de $100, ok? $100 americanos, mas estamos a utilizar um fator de multiplicação, portanto o exchange dá-nos essa possibilidade e podemos ir com, sei lá, 2, 3, 4, até, sei lá, até 125, no caso do Binance dá essa possibilidade, no Bybit julgo que vai até aos 100, dependendo da moeda. Ok, e o que é que nós estamos a fazer? Então se nós formos com um capital de $100, ok, portanto este é o nosso capital, eles permitem que nós abrimos uma posição com um fator de multiplicação chamado leverage e vamos supor que eu ia com 50, ok? Portanto, a nossa posição quando é aberta é 50 vezes 100, seria $5.000 americanos. O que é que acontece quando eu utilizo este fator de multiplicação? Primeiro que tudo,
o ponto de liquidação é reduzido, ok? Eu, apesar de estar a utilizar esta margem, se eu fosse, por exemplo, com vezes 1, vamos supor que o meu ponto de liquidação era, sei lá, nos 20 mil dólares, quer dizer que se o preço, imaginemos que eu ia long, aqui, dizia que o preço ia subir, com 100 dólares, fator de multiplicação de 1, portanto eu não estava, apenas e só estava a utilizar o meu capital. O ponto de liquidação desta entrada, isto é só um valor, eu não sei qual seria o ponto de liquidação, como é óbvio, mas isto é só para efeitos de exemplo, ok? Seria, por exemplo, 20 mil dólares. Quando eu estou a utilizar um fator de multiplicação de 50, basicamente eu estou a aumentar o risco daquela posição. A minha posição continua a ser, a minha margem continua apenas a ser só os 100 dólares, portanto, se eu perder 100%, ok? Se o preço descer e eu tiver 100% de prejuízo, ok? O que eu perco, neste caso, vezes 1, portanto, fator de multiplicação, o leverage de 1, são 100 dólares. Neste caso, se eu perder 100%, também só vou perder os 100 dólares. A diferença é que o meu ponto de liquidação, portanto, para eu atingir os 100, vai ser muito mais acima. E se neste momento o preço está em 41 mil dólares, por exemplo, o meu ponto de liquidação seria, por exemplo, sei lá, 39. Ok? Porquê? Porque basicamente eu aqui teria que perder 100% de percentagem, mas aqui, como eu estou por vezes 50, a descida bastava ser apenas e só de 2%. Ok? Aqui tinha que ir 100% para eu perder a minha margem toda. Aqui basta apenas e só descer o preço oscilar 2%. Porquê? Porque estamos a multiplicar por 50. Se o preço oscilar 2%, eu perco a minha margem, que eram os 100 dólares. Não se esqueçam que estes valores são apenas um exemplo. Eu não estive aqui a calcular qual seria o preço certo, mas só para vocês terem uma noção de que sem fator de multiplicação, ok? Portanto, se fosse vezes 1, porque não tem fator de multiplicação nenhum, não tem leverage nenhum, eu perdia a minha margem, que eram 100 dólares, se o preço descesse 100%. Ok? Com o fator de multiplicação de 50, por exemplo, o preço só tem que oscilar 2% para eu perder estes 100 dólares. Ok? E, portanto, além de acontecer isto, ainda acontece uma outra coisa. A minha margem são estes 100 dólares, perdão, e como eu estou a entrar com uma posição de 5 mil, ok? Os 4.900 que são adicionados a esta posição, eu julgo que é de 8 em 8 horas, nós pagamos uma taxa, chamemos-lhe juros, se quisermos, ok? Que é proporcional. Eu julgo, por exemplo, o Bybit anda à volta dos 0,75%, depende. E depois tem a ver, os funding rates têm muito a ver com o preço da moeda virtual que nós estamos a transacionar e o ciclo em que estamos, ok? Mas isto apenas e só para saberem que nós de X em X horas pagamos uma taxa de financiamento por estarmos a abrir esta posição, ok? Isto é uma consideração para vocês terem ideia de como funciona o margin trading. Da mesma forma que se esta posição for na direção que nós queremos, ok? Se formos com o fator de multiplicação de 50, basta o preço ter uma oscilação de 2% para a nossa posição estar em 100 dólares de lucro, ok? Portanto, aparecia o PNL, que é o lucro calculado na altura, estaria nos 100 dólares. Se nós fechássemos a trade quando ela oscilasse 2%, portanto, tirávamos fora a nossa margem, que eram os 100 dólares, mas tirávamos também 100 dólares de lucro. Isto são as considerações relativamente a margin trading. Muitos de vocês saberão perfeitamente aquilo que eu estou a falar e não estou a dar novidade nenhuma. Isto é mais para quem chega de novo ao mercado e para entender o que é que acontece quando nós carregamos naquele botãozinho para abrir uma posição short ou para abrir uma posição long no margin trading. Eu agora vou falar, explicar o porquê da existência de provedores de liquidez. No mercado tradicional, e aliás aplica-se também nas moedas virtuais, há um conceito que nós às vezes nos esquecemos, mas que é basilar de tudo aquilo que se passa. O preço só sobe se houver pessoas que estejam constantemente a querer pagar mais pelo preço de Bitcoin.
As pessoas acham que o preço que vale mais, que vale mais, que vale mais e continuam a comprar, a comprar, a comprar. Ao mesmo tempo, não se esqueçam que para alguém comprar, alguém tem que estar a vender, ok? Essa é outra condição do mercado. Para alguém ir long, alguém tem que ir short. Portanto, para alguém vender, alguém tem que comprar, ok? Da mesma forma que para o preço descer, tem que haver alguém sempre disponível para vender o preço, seja a moeda que for, o Bitcoin, o Cardano, sempre mais barato, mais barato, mais barato, mais barato, mais barato, mais barato. E ao mesmo tempo haver pessoas que estejam na disposição de comprar estas posições todas. Ok? Isto é uma definição básica, mas que muitas vezes nós nos esquecemos e que é uma regra de ouro em todos os mercados. Não é só nas moedas virtuais, em todos os mercados. E isto é essencial para nós admitirmos uma coisa. Nós, neste momento, veja-se que o preço está a 41.761. Não fazemos a mínima ideia. Não interessa quantos indicadores nós vamos utilizar. Não interessa quantos osciladores nós vamos utilizar. Não interessa a quantidade de bolas verdes, bolas vermelhas, stocásticos, RSIs. Não interessa nada disso. Ok? O preço daqui só vai subir se houver pessoas que estejam sempre disponíveis para pagar mais caro, neste caso ao Bitcoin, e obviamente haver pessoas a vender. E o preço só vai descer ao haver pessoas disponíveis para vender cada vez mais barato, e do outro lado haver alguém a comprar. Isto é a única coisa que faz mexer o mercado. Ok? Podemos chamar a lei da procura e da oferta, se quiserem. O problema é que, e isto não se esqueçam que isto é inteiramente verdade, 100% verdade. Ok? Por isso é que eu digo que nós nunca sabemos. Nós abrimos agora uma posição e não sabemos se o preço vai fazer isto, se vai fazer aquilo. Nós podemos analisar com todos os indicadores, todos os osciladores, ok? E mais algumas coisas que eu costumo falar nos meus lives, que eu já falo mais daqui a bocadinho. Qual será destes dois movimentos, porque o preço só pode ir para cima ou ir para baixo, temos 50% de hipóteses de acertar, ok? Qual delas tem mais probabilidades de acontecer? Okay? É a única coisa. Partindo deste princípio, há apenas e só aqui uma condição que altera aquilo que eu estava a dizer de o preço sobe só se houver pessoas a comprar e ao mesmo tempo cada vez mais caro e ao mesmo tempo pessoas a vender, e o preço só vai descer se houver pessoas a vender cada vez mais barato e ao mesmo tempo pessoas a comprar, como é óbvio. Não é? Há aqui mais uma coisa que eu vou tentar explicar. Uma condição que afeta isto tudo. Não invalida isto, mas afeta isto. A partir do momento em que começaram a existir, em que os exchanges começaram a permitir o tal margin trading, que eu falei no início deste live, ok? Passou a existir uma figura essencial, porque o mercado não funciona sem ela, que está por trás dos exchanges, ok? E porquê? Porque os exchanges por si só não têm a capacidade, a liquidez para abrir e fechar as posições que diariamente acontecem nas suas plataformas, ok? Nós estamos a falar de milhões e milhões de posições, milhões e milhões de dólares, ok? Que podem estar abertas às vezes semanas. Os exchanges por si só não têm essa capacidade. E não querem ter. E não têm que ter. Então apareceu uma figura. Eu aqui vou pôr aqui os nomes. Portanto, é o trader. Okay? Somos esta figurinha mais pequenina aqui em cima. Depois temos o exchange. Okay? O exchange. Com exchange, obviamente pode ser o Binance, o Bybit, sei lá, o FTX, o Fimex, que permite margin trading. Eu nem sei se haverá uma tradução direta para o termo margin trading para português, e por isso é que eu utilizo só o termo em inglês, que é aquilo que eu estou habituado a utilizar. Se houver,
Eu peço imensa desculpa, mas eu acho que vocês entendem. Mas há ainda aqui esta tal figura, que são os provedores de liquidez. Provedores de liquidez. E se vocês procurarem, se fizerem umas buscas online, se calhar até vão encontrar alguma informação sobre isto. Não é muito usual ver-se esta informação. Porquê? Porque isto não é uma coisa que eles procurem divulgar tão pouco. Mas quem está no mercado sabe que para haver este fluxo de dinheiro tem que haver uma instituição, chamem-lhe o que quiserem, podiam-lhe chamar quase como se fosse uma instituição bancária. Ao fim e ao cabo, o que eles estão a dar ao mercado é o fluxo financeiro. Sem esta figura não podia haver o fluxo financeiro que existe no margin trading. Porque é isto que acontece. Nós estamos aqui, o CryptoCycle está aqui e tal, pequenino, e resolve, vai agora ao gráfico e diz assim, eu acho que o Bitcoin vai subir, ok? Vou abrir uma long. E funciona precisamente da mesma maneira se eu vou abrir uma long ou se vou abrir uma short, ok? Mas eu estou aqui, e eu então vou ao Binance ou ao Bybit ou outro qualquer e digo assim, ok, eu vou abrir uma posição, sei lá, de $5.000 long. Portanto, long quer dizer comprar, ok? O preço vai subir, é isso que significa. Eles recebem o meu pedido quando carrego no botão, passam a informação ao provedor de liquidez e não se esqueçam agora aqui de um detalhe muito grande. Para eu estar aí long, que foi isso que eu disse, long, comprar, portanto que o preço vai subir, é isso que eu quero, portanto tenho que comprar Bitcoin, porque eu acho que ele vai subir, tem que haver alguém a vender. Quem vende não é o Binance, nem o Bybit, nem é o FTX, nem o Fimex, nem nada dos outros. Quem vende são os provedores de liquidez. Quem tem a liquidez necessária para fazer mexer o mercado, para fazer andar, funcionar o mercado, são os provedores de liquidez. Ok? É como se fosse quase um banco a funcionar por trás dos exchanges. Então eu vou long, passo informação ao exchange, o exchange diz aos provedores de liquidez, atenção que o CryptoCycle quer abrir uma posição long no valor de $5.000. E eles, ok. Nós vendemos. Eles ao venderem estão a ir short. Eles comunicam ao Binance a dizer, sim senhora, nós vendemos os 5.000, portanto nós vamos short 5.000. O Binance ou o Bybit passa a informação a mim e dizer assim, sua posição está aberta. Eu vou escrever aqui. $5.000 long. Ok? Esta foi a posição que eu quis abrir. Ao mesmo tempo, não se esqueçam, para alguém estar aí long, alguém tem que estar aí short. E quem é que está aí short? É o provedor de liquidez. Eu até vou mudar isto se calhar de sítio para vocês entenderem um bocadinho melhor. Eu vou meter aqui. Meter aqui em cima. Eu estou a ir long. Ao mesmo tempo, o senhor provedor de liquidez está aí short. Porque o mercado só funciona desta maneira. E se vocês pensarem bem, nós às vezes esquecemos disto tudo, quer dizer, julgamos que a gente carrega um botão e que aquilo é tudo fictício. Aquilo não é tudo fictício. Nós, para abrirmos uma posição de $5.000, alguém, seja long, seja short, funcionava precisamente ao contrário. Se nós estivéssemos aí short, o provedor de liquidez tinha que estar a ir long. Okay? Não há outra maneira de fazer trabalhar este mercado que não seja assim. Porque senão, era o que existia antigamente. Eu lembro-me daqui há, sei lá, 7 anos, talvez, 8 anos, já nem me lembro, mas há bastante tempo. Havia apenas assim umas plataformas, eu gosto de dizer manhosas, ok? Que inclusivamente vos diziam, quando isto não existia, só havia spot trading, e o que é que acontecia? Eu até vou pôr aqui uma linha que é para dividir isto, que é para vocês não ficarem confusos. Ups, não é nada disto que eu quero. Eu quero uma linha vertical. O que é que existia? Apenas e só spot trading, ok? Então nós criávamos uma conta num daqueles websites manhosos e a gente quando lá ia, eles diziam-nos assim, nós temos de Bitcoin, sei lá,
200 bitcoins ou 200.52, assim uma coisa, ok? Isto era o que eles tinham disponível. Eu até vou escrever aqui disponível. Isto era o que eles tinham disponível, ok? Então a gente entrava lá dentro daquela... Deixa-me pôr aqui só isto, que é para vocês, para quem vier, ter percepção daquilo que estou a falar. Website de trading manhoso. Ok. Vamos lá então. Website trading manhoso. Eu vou trocar só a cor a isto. Eles diziam assim, disponível 200 bitcoins.52, ok? Então nós criávamos uma conta, nós podíamos resolver comprar logo, com cartões, com não sei o quê, com PayPal. Antigamente havia assim uma carrada de coisas que a gente podia... Até havia outros, já nem sei se era... Não era Perfect Money, mas era assim... Não interessa, era uma carrada de coisas que nós podíamos utilizar para comprar. E Web Money, houve uma altura que o Web Money era uma coisa também muito utilizável, não sei o quê. Então a gente comprava, ok? A gente dizia lá, sim senhora, eu quero comprar... Portanto, eu era o trader, aqui este pequenino aqui em baixo, era o trader, ok? E eu entrava no website, comprava com, sei lá, com o cartão ou então com o que fosse, comprava, por exemplo, um Bitcoin. Okay? Comprava um Bitcoin. Eu vou escrever aqui. Comprar. Já vi que vou ter que apagar isto tudo. Porque isto. Comprar um Bitcoin. Okay? Isto era o que eu comprava. E na altura, o que acontecia também era qual era o preço atual. Eu comprava imaginemos, na altura o Bitcoin estava a um preço completamente diferente, vamos dizer que estava a $500, ok? Comprava a $500, eles apenas e só me estavam a vender daquilo, portanto, do stock que eles tinham, ok? Portanto, eu comprava um Bitcoin, assim que eu comprasse um Bitcoin, aqui passavam a estar aqui passavam a estar 199. Era a única maneira de haver transações entre Bitcoin na altura. Portanto, eu estava a comprar diretamente ao website manhoso, que tinha em carteira esta quantidade de moedas, ok? E eu comprava, por exemplo, preço de compra a $500, e depois eu tentava a única maneira de ganhar dinheiro com isto ao fim e ao cabo é spot trading, não é? Era vender, preço de venda, a $600. Não é? Conclusão, neste sistema, preço de venda, portanto, eu tinha comprado a 500, vendia a 600. Aqui em cima, naquele momento, quando eu vendia, passavam a estar novamente. Isto assumindo só estava eu a comprar, não é? Obviamente estes valores alteravam com os outros utilizadores todos, mas assumindo que sou eu que estava a comprar, só por efeitos de exemplo, quando eu vendesse, tinha, e depois ainda havia aqui mais uma questão. Além disto, haveria eventualmente outros traders, okay? Isto era um modelo. Ainda havia outro modelo em que os outros traders, queria agarrar aquela quadrada e agora não consigo. Havia ainda outro modelo em que havia outros traders, okay? Que também podiam, isto já foi depois, posteriormente, podiam comprar as minhas moedas, ok? E então neste caso, em vez de estarmos apenas e só a lidar com a carteira disponível do website manhoso, estávamos automaticamente a lidar com os traders. Portanto, eu comprava ou vendia, existia na mesma o website manhoso, ok? Mas eles deixaram de acumular ou de ter carteiras de moedas virtuais, ok? Eles cobravam uma taxa na compra e na venda e, portanto, eles só lucravam com isto, ponto final. E existia o Trader 1, existia o Trader 2 e, basicamente, eu quando comprava, estava a comprar a alguém, ok? Era como se estivesse a olhar
para o livro de posições agora, portanto ele dizia-me que a 41.883 havia 2 bitcoins, a 41.890 havia 1 bitcoin, e portanto eu selecionava o preço que ia comprar ou vender e tentava fazer a transação. Esta transação era feita entre traders, ok? O website manhoso apenas e só servia como intermediário e lucrava, portanto cobrava uma taxa. Então acho que é que eu não consigo ler. Ok. Cobrava uma taxa por facilitar esta transação. Portanto, cobrava aqui uma taxa. Ok? Só mais tarde aparece os exchanges verdadeiros, que inicialmente também só começaram a fazer este género de transação. Ok? A gente comprava spot e vendia. E depois, a certa altura, então aparece a possibilidade de nós fazermos margin trading, que já existia em moldes ligeiramente diferentes, mas já existia no mercado tradicional, ok? Até com um fator de multiplicação bastante maior. Há inclusivamente sítios onde se pode ir com 500, fator de multiplicação de 500 e por aí fora, ok? E portanto isto foi importado do mercado tradicional quando as moedas virtuais começaram a ser mais mainstream, mais conhecidas. Obviamente estes senhores, os provedores de liquidez, viram aqui mais uma oportunidade de fazerem uma pipa de massa, ok? Então, não se esqueçam nunca deste modelo, ok? Quando nós vamos a um exchange e abrimos uma posição long ou short, o contrário é precisamente igual, ok? Quem está a ir ao contrário da nossa posição, se nós estamos a ir short, quem está a comprar é o provedor de liquidez. Se nós estamos a ir long, quem está a vender é o provedor de liquidez. E isto atira-nos para um problema muito grande, que é, estes senhores não estão no negócio para perder dinheiro, ok? Porquê é que eu digo isto? Se a nossa posição long está, por exemplo, com um lucro de 50%, okay? Nós íamos comprar, portanto, abrimos uma posição long, compramos Bitcoin, achamos que ele vai mais alto, o preço subiu, nós chegamos aqui, estamos com uma posição de 50%, o que é que está a acontecer a estes senhores aqui? Estão com menos 50% na posição deles. Okay? E este é que é o problema. Estes senhores não existem, tal como os bancos que estão no mercado, não é para perder dinheiro, verdade? E por isso é que é tão importante perceber, quando eu tenho o sistema, o híbrido aberto, não é nada disto, é este. Okay? Eu até vou abrir aqui um mais limpo, que é para vocês não ficarem assustados com estes catafunhos todos. Deixa-me ver se eu tenho aqui um mais limpo, eu julgo que tenho. Híbrido 2. Ok. Por isso é que quando eu utilizo este sistema, muitas das vezes eu vou dizer eles puxaram o preço para cima. Onde vocês veem aparecer estas velas vetores é onde o provedor de liquidez interveio no mercado, ok? Eles puxaram o preço para baixo, eles puxaram o preço para cima. O que é que eles estão a tentar fazer, ok? Eles reverteram o preço, veja-se aqui. Ok? E por isso é que muito desta estratégia que eu utilizo passa por não apenas e só atirar uma moeda ao ar e achar que nós temos 50% de hipótese, das duas uma, ou o preço vai subir ou o preço vai descer. Não. Tentar perceber o que é que os provedores de liquidez estão a tentar fazer para nós abrirmos posições da maneira que eles abrem. Ok? Veja-se aqui, por exemplo. Eles puxaram o preço. Ok? A certa altura, lembrem-se de uma coisa. Estas velas vetores significam aumento de volume. Portanto, provedor de liquidez a tentar subir o preço. A partir daqui, quem fez subir o preço foi o trader de retalho. Portanto, o trader pequenino. Ok? E não se esqueçam de outra coisa. Conforme o preço está a subir, portanto, ele está em long, o preço cada vez pessoas a comprar mais caro, o que é que o provedor de liquidez está a fazer? Está a abrir shorts. Porquê? Porque para estas pessoas irem long, ele tem que estar em short. Então ele só vai deixar permitir
que estas posições estejam em lucro há algum tempo, antes que reverta o preço. Para quê? Para liquidar estas posições. Ganha dinheiro de duas maneiras. Liquida ou fecha estas posições ao atingir o stop loss, portanto a saída de emergência, e começa a realizar lucro nas posições short que eles foram abrindo por aqui acima quando os outros estavam todos a ir long. Ganham dinheiro de duas maneiras. Vão buscar a margem ao atingir os pontos de liquidação e começam a ter lucro nas posições short, ok? E isto é que é importante. Esta dinâmica é que é importante. É verdade que o preço só sobe se houver pessoas sempre disponíveis para pagar mais caro pelo Bitcoin, mas alguém, quando no margin trading nós estamos a abrir posições long a achar que o preço vai ir mais caro, eles estão aí short e, portanto, a certa altura é mais que natural que o preço faça isto, mesmo que seja para voltar a subir. Mas reverterem o mercado para conseguirem fechar estas posições todas, atingir os pontos de liquidação e, ao mesmo tempo, começar a realizar lucro nas posições short que foram abrindo. E também funciona ao contrário. Quando está o preço a descer e as pessoas começam todas entusiasmadas. Veja-se o que aconteceu aqui nesta vela aqui. Veja-se o que aconteceu aqui nesta vela. As pessoas... Aqui é um exemplo que eu estava a falar. Sempre a puxar o preço. Nós depois, se fôssemos aos tempos mais pequeninos, vemos que nem toda aquela subida não foi toda. Até foi, quase. Portanto, eles a estimularem o mercado. Ok? Para as pessoas começarem a abrir long. Ok? Ei, o preço vai agora vai até aos $100,000, agora vai até aos 150, agora é que vai ser. Toda a gente, de repente, ok? Há ainda mais uma tentativa. Estas duas velas significam que o volume estava a diminuir, ok? E veja-se a reversão. E depois veja-se aqui a participação novamente do provedor de liquidez. Mas ainda estava aqui outro exemplo que eu estava, e se calhar agora já me perdi, eu vou tentar encontrar o mesmo sítio, que foi este aqui, que foi precisamente o contrário. Okay? Preço a baixar, as pessoas a abrirem short, ele obviamente a abrir longs, porque está a ir ao contrário das pessoas, e de repente o preço virou. E este é que é o nosso desafio. Perceber o que é que os provedores de liquidez estão a fazer, ok? O que é que eles estão a preparar para que as nossas posições sejam de acordo com aquilo que eles vão fazer e não apenas porque o mercado está a subir. Esse é o grande desafio. E por isso é que eu utilizo este sistema, também com a ajuda de todos estes níveis que vão sendo colocados aqui, e também das EMAs, ok? Para abrir e fechar posições. Não se esqueçam, hoje em dia, no mercado de margin trading, os provedores de liquidez são a coisa mais importante que existe. Obviamente que eles têm que reagir também às notícias que são lançadas, mas por si só, isto hoje é tudo feito através de algoritmos, ok? Quando, por exemplo, nesta subida, o preço das longs, das liquidações atingir um certo valor, sei lá, 30 bilhões de dólares, ok? Vai chegar a um ponto que o algoritmo calcula que ganha mais dinheiro se reverter o preço, por exemplo, até aqui, do que continuar com ele e fazer isto. Isto hoje é tudo calculado por computador. Tudo. Obviamente vão-me dizer, mas há as notícias que saem, a guerra que começa, a invasão da Rússia. Verdade. Tudo isso tem influência no mercado. Mas por si só o algoritmo calcula todas estas reações que acontecem depois. Ok? Antigamente, e por isso é que eu digo que muito provavelmente nós cada vez menos vamos ver este género de movimentos que nós vimos aqui. Cada vez menos. Porquê? Porque o mercado começa a ser controlado por instituições que têm um poder muito grande no mercado. E por isso é que o Bitcoin, ultimamente, tem inclusivamente seguido
os índices do mercado tradicional, o S&P 500 e outros. Ok? Cada vez mais há a institucionalização das moedas virtuais. Okay? Antigamente, sei lá, tudo acabava por ter um impacto nas moedas virtuais, qualquer notícia. Eu não estou a dizer que não continuam a ter, obviamente, se um senhor tipo o Elon Musk agora resolve fazer sei lá, um tweet a dizer que comprou, sei, 1 bilhão de Dogecoin ou assim uma coisa desse género, obviamente que há tendência para as pessoas começarem cada vez a comprar mais, a comprar mais, a comprar mais, a comprar mais, e o preço vai disparar. Agora, os provedores de liquidez têm a capacidade para estar aí short, porque se toda a gente está a comprar, alguém está a vender, é o provedor de liquidez que está a vender, ok? Tem a capacidade de aguentar isto uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Porquê? Porque eles são uma entidade financeira, ok? Eles têm os bilhões ou os trilhões que são necessários para ter isto e depois acontecer uma coisa como aconteceu em maio do ano passado, veja-se, que a certa altura o algoritmo calcula, não, está na hora de virar isto, e ele cai 56%. Ok? E isto é um exemplo que nós estamos a ver no gráfico de 1 hora, mas é um exemplo que se aplica todos os dias nos tempos mais pequeninos. Ok? E eu, quando venho a um gráfico, aquilo que eu estou a fazer é tentar perceber o que é que eventualmente eles estão a fazer e o que é que eles estão a tentar fazer que nós acreditemos que vai acontecer, ok? Por exemplo, numa vela destas, que depois nós iríamos aos tempos mais pequeninos, tanta força nesta subida, ela já não fecha forte, veja-se a cauda que deixou e de repente esta reversão maluca, ok? Depois haverá ainda outras ferramentas que eu utilizo, como o iBlock, como o Bookmap, que eventualmente nos dizem onde é que está a liquidez e qual é a quantidade de dinheiro que estão nos pontos de liquidação acima ou abaixo. Isso vai nos ajudando também, obviamente, depois com toda a informação que nós vemos aqui, as EMAs, os pontos de resistência, os pontos de suporte, vamos tentando adivinhar, porque é uma coisa que eu não faço, quer dizer, não tenho o poder da adivinhação, mas tentamos, pelo menos, projetar, é o termo certo, dos possíveis movimentos, ok? E a melhor coisa que podemos fazer é, se A, B e C acontecerem, sei lá, se testar aqui e reverter e as EMAs começarem a expandir, então abre uma long, por exemplo. Se D, E, F acontecerem, eu vou short, quer dizer, se quebrar esta zona, posso abrir aqui uma short, mas pode ainda testar e depois voltar para cair e eu abro aqui, tenho aqui mais uma oportunidade de uma short. É o melhor que nós podemos fazer. E depois acompanhar o gráfico, ver o que é que está a acontecer em tempo real e tomarmos uma decisão, ok? Para que ao fim do mês a quantidade de posições positivas com sucesso sejam obviamente mais do que aquelas que perdemos, porque não há ninguém que não tenha 100 posições que fecharam com prejuízo. Nunca conheci ninguém. Obviamente o que tem que acontecer é que as nossas posições que têm sucesso, okay, que são positivas, têm que ser obviamente mais do que aquelas que são negativas, e quando são posições que estão no lucro, nós temos que ter obviamente muito mais lucro do que aquilo que estamos a perder. Portanto, as nossas percas têm que ser percas sempre mínimas, ok? Espero que este vídeo ajude, pelo menos a entendermos o que é essa figura do provedor de liquidez, ok? E é só isso por hoje. O meu nome é CryptoCycle e já sabem, se gostarem do vídeo, há o botãozinho do like, porque não é só o mercado, nem os provedores de liquidez que funcionam com algoritmos, o YouTube também, e obviamente que ajudam-me a mim, ajudam a comunidade, as pessoas que vêm, que aprendem e que partilham também experiências connosco. Se fizerem obviamente os likes, partilharem o canal, subscreverem o canal, ok? Grande abraço e até à próxima.